Tudo bem? Vamos lá então para a nossa terceira e penúltima videoaula para o público do ensino médio de física sobre o assunto queda livre. Bem, gente, vamos resolver aqui o terceiro exemplo, né? O que diz ali na pergunta? Um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial v0 igual a 30 metros por segundo. Considere o g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Item A. Qual será a velocidade do corpo 4 segundos após o lançamento? Tá? Aqui eu estou mostrando um desenho assim qualitativo do que houve, o que teria havido no movimento do corpo do exemplo 3 aqui. Então ele foi lançado, subiu, chegou no ponto máximo, depois desceu um pouco, tá? Então eu fiz esse desenho aqui esquemático só para vocês entenderem, tá? Porque na verdade eu não sabia que o corpo iria subir e descer. Daí vejam o seguinte, por isso eu vou mostrar logo a seguir que eu calculei primeiro o ponto de máximo, este aqui, onde a velocidade é zero, porque eu não sabia se em 4 segundos o corpo simplesmente ia subir ou se ele já estaria descendo. E eu terminei descobrindo, resolvendo o exercício, que já vou mostrar para vocês, que o corpo subiu e depois desceu, entende? Daí depois que eu descobri que ele desceu tanto tempo, eu cheguei no cálculo, usei o valor do tempo que ele levou para descer para achar a velocidade que ele tinha nesse ponto aqui, 4 segundos após o lançamento, que achei a velocidade de 10 metros por segundo, neste tempo total, tempo de subida até ele descer neste ponto aqui. Muito bem, vamos para os cálculos, né, gente? Solução, né? Então, veja, na primeira etapa eu subdividi em duas etapas, a primeira de subida, depois a de descida, né? Então na primeira etapa, subida até o ponto mais alto, vejam, aqui nós temos o que? Que a velocidade no ponto mais alto é zero, porque lembrem lá das aulas anteriores que nós tínhamos visto que no ponto mais alto, neste ponto aqui, nesse instante de tempo, a velocidade vale zero. Então estou me valendo desta informação para calcular o tempo de subida, tempo que a bolinha partiu do chão e chegou até aqui em cima, tá? A velocidade é mais 30 metros por segundo, né? Do enunciado, eu tirei essa informação daqui do enunciado, lembrando sempre que as velocidades são positivas, né? Tá, aqui no caso é zero, então, enfim, zero é zero, não é positivo nem negativo, tá? Mas aqui o V0 é positivo, então enfatizei, botei mais 30 metros por segundo. Quem já tiver mais familiarizado com a matemática pode tirar o mais aqui, que dá no mesmo. Tá? E agora, o G é menos 10 metros por segundo ao quadrado, porque lembre-se lá das convenções que a gente fez, que dizia que na aula 2, que na subida o G é negativo. Tá? Bem, agora, outra pergunta, né? Nós vamos calcular o ΔT ou simplesmente o tempo, né? Que tempo é esse? O tempo que a bolinha gastou para subir até chegar no ponto máximo. Esse é o tempo. Bem, vamos ver. E agora, qual é a equação entre as três que nós temos da queda livre? Qual é a que relaciona a velocidade final, a velocidade inicial, a gravidade e o tempo? É esta aqui, que diz que a aceleração igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Bem, lembramos, né, que a variação de velocidade, o que é?
é a velocidade final menos a velocidade inicial. Tá? Então a gente substitui isto aqui no ΔV, né? Esse triângulo é o delta. No ΔV, então nós colocamos o V menos V0 dividido pelo tempo, né? Que é o que a gente quer saber. Tá? A gravidade, a gente viu que como está na subida é negativo, então é menos 10. A velocidade final é 0, porque está lá no ponto mais alto, menos o 30, que é a velocidade V0, a velocidade com que o corpo foi lançado para o alto. Bem, agora nós temos o seguinte, nós vamos isolar o ΔT da equação e calcular o seu valor. Tá? Então, que manobra eu fiz aqui para passar desta equação para esta daqui de baixo? Eu fiz o seguinte, peguei o ΔT que está dividindo, passei para o primeiro membro multiplicando e peguei o menos 10 que estava aqui no primeiro membro multiplicando e passei para o segundo membro dividindo. Resultou nisto aqui. Tá? Certo, gente? Muito bem. Daí, então, eu tenho eu tenho 0 menos 30 dividido por menos 10. Tá? Então, o ΔT é o que? 0 menos 30, que é menos 30, né? Dividido por menos 10. Se eu tenho menos dividido por menos, é a mesma coisa que eu tivesse mais dividido por mais. Então, eu tenho menos 30 dividido por menos 10 é a mesma coisa que 30 dividido por 10. Então, 30 dividido por 10 é 3. Eu descobri que o tempo é 3 segundos. Tá? Bom, chegamos no tempo, 3 segundos, e agora? O que a gente faz? O que significa 3 segundos? Significa o quê? Que daqui, da subida até o ponto mais alto, ele gastou 3 segundos. Mas não é isso que o exercício está perguntando. O exercício está perguntando pela velocidade após 4 segundos. Então aí a gente vê que para subir ele gastou 3, ele gastará mais 1 segundo para descer. E é neste tempo de 1 segundo é que nós vamos calcular a velocidade que ele vai adquirir do ponto mais alto até este ponto que é onde se passou 1 segundo. Então nós vamos ter que partir para um outro cálculo agora, tá? A gente guarda na gaveta aqui o ΔT que é 3, tá? Calculamos, tá? Então aqui eu fiz um esqueminha para vocês verem que subindo ele levou 3 segundos, mais 1 segundo para descer, dá 4 segundos, tá? A segunda etapa agora, gente, calcular a velocidade do corpo após o tempo de 4 segundos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou procurar o que o problema está nos pedindo, que é a velocidade após 4 segundos. Então, eu tenho que saber o valor de V. Tá? Agora, esse V, esse V0, esse ΔT, eles são outros valores, não tem nada a ver mais com esses primeiros que a gente calculou aqui. Isso é importante vocês saberem, tá, gente? Isso para não fazer confusão. Muito bem. Então, qual é a velocidade inicial? Ora, é 0, porque eu estou calculando agora na descida, desde o ponto máximo até este ponto aqui da bolinha preta. Então, a velocidade, lembrem que no ponto máximo a velocidade sempre é 0, então a nossa velocidade inicial agora vai ser 0. Tá? E a velocidade final, que é neste ponto aqui da bolinha preta, nós vamos calcular, é o que a gente quer descobrir através do cálculo. Qual é o tempo que vai gastar a bolinha para descer da bolinha branca até a bolinha preta? 1 segundo. Vejam, gente, não façam confusão, não é 4 segundos, é 1, porque ele gastou 3 para subir, mais 1 para descer. Então, o tempo total é 4 segundos, mas o tempo que nós estamos usando aqui é o tempo que a bolinha levou
do ponto de máximo até esse ponto aqui, onde está a bolinha preta. Certo, gente? Tá? Bem, o sinal do G é positivo, porque lembrem lá da convenção, está descendo, o G é positivo. Aqui também arredondado para 10 em vez de 9,8. Bem, agora também vejamos a pergunta. Nós queremos saber o V. Nós temos o V0, que é 0, nós temos o ΔT e nós temos o G. Qual a equação que relaciona estas variáveis? É a mesma que nós usamos anteriormente, só que para agora outros valores de V, V0 e ΔT. Tá? Então aqui também a gente transforma o ΔV em V menos V0, né? Transforma. É a definição, né? ΔV é definido como a variação da velocidade. Variação é isso, é a velocidade final menos a inicial. Tá? Então nós pegamos a equação, botamos o segundo membro no lugar do ΔV, e agora nós jogamos estes valores que nós temos aqui dentro da fórmula. Tá? Então, a velocidade final é a que a gente quer descobrir. A velocidade inicial é 0, porque estava lá no ponto de máximo. O tempo foi 1 segundo. A gravidade é positiva, pois está descendo, então é mais 10. Aqui eu tirei o mais, né? Mas vocês podem botar na hora que vocês forem calcular. Se quiserem refazer de cabeça, assim, ou quer dizer, de cabeça, no papel, em casa, refazer os cálculos sem olhar o que eu fiz, vocês podem refazer também e ver se fecha, tá? Então aqui, se eu tenho um número, né, eu tenho V0 menos 0 dividido por 1, eu passo 1 que está dividindo aqui no segundo membro da equação, eu passo para o primeiro membro multiplicando, então fica 10 vezes 1, que é 10, igual a V menos 0. 10 vezes 1 é 10, V menos 0 é V, né? Então o V igual a 10 metros por segundo. Muito bem, é isso que o exercício estava nos pedindo. Então, nesta segunda etapa, nós fizemos o cálculo final e chegamos na resposta correta, que a velocidade é 10 metros por segundo. Tá? Então, o exercício 13 está resolvido. Né? O item, a pergunta A, né, que pergunta a velocidade após 4 segundos. Chegamos neste valor de 10 metros por segundo. Tá? Certo, agora o B. Quanto tempo o corpo gasta para atingir o ponto mais alto de sua trajetória? Tá? Bem, isso foi calculado na primeira etapa do item A. Né? Nós calculamos o tempo que ele gastou. Ó, foi esse ΔT aqui, ó, da primeira etapa. O tempo que ele gastou até chegar ao ponto de máximo. Tá aqui, ó, ΔT igual a 3 segundos. Então a gente vai lá e escreve, ó, a conclusão, o tempo são 3 segundos. Então nós já calculamos, respondemos o item B, né? E o item C, qual é a altura máxima alcançada pelo corpo? Bem, trocando em miúdos, o que ele está perguntando? Ele está perguntando pelo D, a distância que a bolinha percorreu desde que foi lançada até que chegue no ponto de máxima altura. Tá? A gente usa o resultado que nós chegamos no item A, né? Que a gente descobriu que o tempo que ele gastou para subir foi de 3 segundos. Tá? Aqui eu botei a resposta final, que é 45 metros, mas nós também, aqui eu não adivinhei, eu calculei. Então aqui eu já botei a resposta para vocês já terem uma ideia. Mas eu não descobri assim achando, eu acho que é 45 metros. Não, eu calculei para saber isso aí. Então nós vamos agora calcular. Tá? Bem, o D é o que a gente quer saber. Né? O V0, a velocidade inicial com que ele foi lançado, sempre positiva, lembrando da convenção, é
mais 30 metros por segundo. Por quê? Da onde eu tirei isso? Do enunciado do exercício. Ó, vejam aqui, nós estamos no exemplo 3. Um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial V0 de 30 metros por segundo. Então aqui no chão ele começou, quando o cara ligou o cronômetro, o cara atirou a bolinha para cima com 30 metros por segundo. Então nós sabemos que o nosso V0 aqui vai valer 30 metros por segundo. Né? Se ele está perguntando o tempo gasto para sair do solo e atingir a máxima altura, a gente lembra que a gente calculou no item A que ele gastou 3 segundos. Né? Eu tinha chegado no valor aqui, ó, 3 segundos. Aqui está simbolizado por ΔT, mas T e ΔT se confundem, né, gente? Tá? É a mesma coisa. Tá? Bem, ele está aqui na pergunta, está subindo. Então, lembrem da convenção, na subida G negativo. Então, é menos 10. Tá? Unidades de medida, todas em conforme, né? Tudo que é distância em metros, tudo que é tempo em segundo, nós teremos uma distância em metro. Bem, agora a pergunta: qual a equação que a gente usa que relaciona o D, o V0 e o T? Daí está aqui a equação da distância, tá? Então, o V0 é 30, tá aqui. O tempo 3 segundos, né? Agora aqui que é interessante, ó, mais 1 meio vezes G vezes T ao quadrado, tá? O G ele é negativo, certo? Porque estamos na subida, né? Então nós temos 1 meio vezes menos 10 vezes 3 ao quadrado, tá? Então aqui, ó, nós vamos ter o quê? Que esta parcela aqui vai ser toda negativa, tá? Então, nós temos, vamos calcular então, né? Aqui o G menos 10, o tempo é 3 elevado ao quadrado, tá? Então, o D é igual a 30 vezes 3, que é 90, mais 1 meio vezes menos 10 vezes 3 ao quadrado. Aqui eu passei o sinal para fora da fração, então fica 90 menos 10 dividido por 2 vezes 3 ao quadrado, tá? Então nós temos que menos 10 dividido por 2 é menos 5. E ficamos com menos 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, menos 5 vezes 9 é menos 45, tabuada do 5 aqui, gente, tá? Aqui 90 menos 45, façam no papel, no bloquinho de rascunho, é distância, 90 menos 45 é 45 metros. Então, a gente descobriu que a distância máxima que ele atingiu, né, desde o ponto mais baixo até o ponto mais alto, vale 45 metros, certo? Então, está resolvido o caso. Agora partimos para o item D do nosso exemplo 3, né? Ó, aqui nós calculamos o B e o C. Aqui é a segunda etapa, a primeira etapa e o item A. Nós estamos ainda aqui no exemplo 3 deste mesmo problema, né? O corpo que subia com 30 metros por segundo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer agora o item D. Qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento? Olha, gente, aqui a gente não vai fazer, a gente poderia calcular, né? Tanto é que eu vou fazer o cálculo depois por motivos didáticos, tá? Mas vejam que, se vocês lembram daquilo que eu expliquei na segunda videoaula, que se nós temos um corpo que
subiu com 30 metros por segundo, que era a sua velocidade inicial. Nós sabemos que ele atingirá o solo com os mesmos 30 metros por segundo, né, apontados para baixo, tá? Então aqui, qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento, né? Então é a mesma, é 30 metros por segundo, certo? Para baixo, certo? Então isso aí, porque lembre daquela segunda, se não me engano foi a segunda observação que eu fiz ali, né, que era para vocês lembrarem, que de mesmas alturas a velocidade é igual, que eu tinha posto a velocidade vermelha é a mesma que a velocidade em verde. Então, porque aqui também nós estamos lidando com a mesma altura, né? A altura, que altura é zero, é a altura do chão. Então aqui ele tinha uma velocidade de 30 metros por segundo, ele vai voltar ao chão com os mesmos 30 metros por segundo. Certo, gente? Então fiquem a seguir com a nossa quarta e última videoaula, onde farei mais alguns cálculos e encerraremos com uma listinha simples de 3 exercícios para vocês resolverem em casa. Resolvam, perguntem para mim caso tiverem dúvidas, postem no meu canal, né? Então a gente se comunica. Muito obrigado por assistirem a videoaula. Um abraço a todos.